Fiz esse vídeo para mostrar de forma resumida o passado da Terra antes de Dragon Ball na minha fanfic de Steven Universe e Dragon Ball. A primeira informação que temos da Terra é que, há muito tempo atrás, o mago Bibidi, para se transportar entre os planetas, trazendo Majin Buu, o aprisionava em um casulo, mas Shin, que é o Senhor Kaiô Supremo do Leste, se aproveitou disso e matou o mago Bibidi. Ele não pretendia destruir o casulo de Majin Buu por temer que isso faria com que ele se libertasse. Após um tempo, nasce o primeiro herói da Terra, Olive. Ele era uma pessoa grande e reconhecida pelos indígenas que viviam na Terra, pelos seus bravos feitos. Mas um dia ele morre, por causas naturais, ou por batalha, não se sabe. Mas antes de morrer, ele planta uma árvore e acaba virando uma torre. E reza a lenda entre os indígenas que, ao escalar essa torre, você poderá enfrentar ser treinado por um mestre e acabar bebendo a água ultra sagrada. E após um tempo, nasce a tartaruga do Mestre Kami. Sim, é o personagem mais velho que tem na Terra. Mas, como a minha fanfic aborda também teorias também de outras fanfics, como por exemplo a teoria da fanfic do Piccolo Neto, é declarado que o Sr. Popo também é mais velho, já que é ele que treina todos os Kami-samas que tem na Terra. E após isso, mais um tempinho, o pai de Tapion, lá do filme do Dragon Ball Z, o Ataque do Dragão, viaja até a Terra, com a caixa de música onde Tapion estava aprisionado, pois dentro dele estava selado o monstro Hiru the Garden. Ele deixa a caixa na Terra, na esperança de ela nunca ser encontrada, pois assim ele já tinha espalhado a outra caixa com o irmão de Tapion, para impedir que o que aconteceu com sua espécie aconteça mais uma vez. Após isso, ele vai embora do planeta. Após isso, Karin e a múmia da vovó Uranai nascem. Lembrando que a múmia ainda não era conhecida assim. Seu nome é Bugsy, pelo que eu li nos guias oficiais. E depois de um tempo, o vampiro da vovó Uranai também nasce. Depois disso, um tempo, os primeiros soldados quartos chegam na Terra para a colonização da Terra, já que Diamante Rosa havia ganhado a Terra como sua colônia. Eles criam várias construções, entre elas uma grande arena dos céus. Após isso, eles vão embora. Mas enquanto isso, vovó Uranai nasce e começa a trabalhar como adivinhação. Ela, para quem não sabe, é a irmã mais velha do Mestre Kami. Então aqui já começa, ela com as suas produções. Aí, enquanto isso, é citado que nesse momento Arale viajou no tempo. Como o Dr. Slump e Dragon Ball se passam no mesmo universo, nesse momento Arale já começou o início, já mostrou a viagem no tempo. E o Goku já vai conhecer Arale no meio da saga Red Ribbon. Séculos depois, o filho do mago Bibidi, chamado Babidi, chega na Terra, junto de Daburá, que ele possuiu a mente para ser seu servo. Eles encontram o casulo de Majin Buu e levam até a nave, e depois disso enterram a nave, para que o Kaioshin não os encontre. E então eles começam a passar por anos para tentar encontrar guerreiros super fortes para sugar suas energias e colocar dentro do casulo de Majin Buu para ele se libertar. Após o tempo, Rose Quartz decide visitar a Diamante Rosa, decide visitar a Terra, disfarçada de Rose Quartz, junto de sua Pela e de Bardock, pai de Goku.
eles veem a beleza da Terra e chegam a conhecer também a vovó Uranai. E após isso, eles vão embora do planeta. Aí Rose percebe, né? Aí a Diamante Rosa percebe que não estava criando vida do nada, mas se sugando e tirando. Após o tempo, chega na Terra, depois de um evento cataclísmico no planeta dos Namekusei-jins, o filho de Katatsu, que era um dos Namekusei-jins sobreviventes. Esse Namekusei-jin chega na Terra em uma nave, nas terras geladas de Unzabit. Ele então sabe que para sair da nave e abrir a comporta dela, precisa falar o codinome da palavra Piccolo. Ele não é o único sobrevivente dessa espécie, mas também o patriarca lá da saga Frieza também é um sobrevivente. E também o Slug, vilão do filme do Goku Super Saiyajin, onde o Goku vira Super Saiyajin falso. Lá é descrito que ele também fazia parte de uma classe que era inimiga da classe de Katatsu e do patriarca. Ele também é um sobrevivente do evento que aconteceu. O Namekusei-jin, por uma razão estranha e misteriosa, perde todas as suas memórias. Com certeza bateu a cabeça. Mas ele vê um bilhete, onde está escrito: espere aqui, nós voltaremos. Então Namekusei-jin decide esperar pacientemente durante vários anos naquele local. Ele pensa que essa nave é uma casa. Mas enquanto isso, em outro local, um estranho ser da espécie Makyosejin chega na Terra. Seu nome é Garlic. Ele planeja se tornar um Kami-sama e cria sua base em uma região do planeta. E começa a caminhar por aí para ir até o lugar. Enquanto isso, Namekusei-jin sem nome acaba desistindo de continuar lá, já que ninguém foi. Passando-se vários anos, ele cresce. E também alguns personagens acabam ficando velhos, como a vovó Uranai, por exemplo. Mas durante seu passeio, o ódio da humanidade faz com que ele acabe ficando com sentimentos de vingança e de ódio e raiva. E isso corrompe parte de sua alma. Enquanto isso, o Makyosei procurava pelo templo de Kami-sama. Mas em meio a tudo isso, Rose Quartz já tinha iniciado a revolução, após seus pedidos de parar com a colonização não terem sido atendidos. Então Rose Quartz, a Diamante Rosa disfarçada, e Pela chegam na Terra para iniciar uma parte da revolução, atacando uma arena celeste. Ao receber a informação de que Diamante Azul estaria presente, com sua Safira e sua Rubi para uma previsão de tempo. Enquanto isso, Namekusei-jin sem nome chega nas terras de Karin, vê a Torre Karin e decide subir. O Makyosei-jin chamado Garlic também sobe e chega até a Karin. Ele passa a conviver por lá e depois consegue ir até o templo. O Namekusei-jin sem nome também sobe e se conhece Karin e treina por lá. E também sobe no templo. Mas Garlic vai e volta para sua base e por lá acaba tendo um filho chamado Garlic Jr. Que mais pra frente vocês irão conhecer ele. Deixarei o link do vídeo do Piccolo Neto resumindo toda a saga do Garlic, o filme do Garlic Jr. e a saga dele que tem no Dragon Ball Z. Então Garlic retorna ao templo e fica com raiva ao saber que havia outro querendo também sendo seu rival para ser um novo Kami-sama. Mas enquanto isso, Diamante Azul chega na Terra e vai até a arena, esperando a sua Safira chegar para poder resumir a previsão do tempo de que as rebeldes seriam capturadas. Então, chega Safira, junto de uma de suas guardas rubis. Estavam acompanhando, eram 3. Mas enquanto isso, no templo de Kami-sama, o Namekusei sem nome, para poder se tornar Kami-sama, se separa em 2, tirando sua maldade. A maldade se torna o que conhecemos como Piccolo Daimao. E enquanto isso, na arena, Rose Quartz e Pela atacam os soldados de lá e também os soldados do Rubis. Então, logo em seguida, elas se fundem, virando Garnet. Enquanto isso, Piccolo Daimao foge do templo de Kami-sama
ele vai até a direção do templo, onde estava Rose Quartz e Pérola, que aproveitam para fugir, já que elas viram que soldados cercaram elas e iriam atacá-las, já que elas ficaram assustadas com a fusão de Garnet. Então a fusão se disfarça, e Diamante Azul condena Ruby a um estilhaçamento de sua Jane. Mas Piccolo Daimao chega no local, assustando a todos e atacando todos os soldados. Com isso, Ruby e Safira aproveitam e fogem do local. Diamante Azul fica assustado e recua com tudo que pode da sua colônia. E Piccolo Daimao, só por diversão, destrói a arena onde é que eles estavam e chega na Terra e decide aguardar pacientemente tudo para poder planejar o plano do caos no mundo. Enquanto isso, Ruby e Safira se fundem novamente em Garnet e conhecem Rose Quartz e Pérola e se unem à rebelião. Mas enquanto isso, Garnet estava furioso pelo Namekusei ter se tornado Kami-sama. Ele reclama pelo fato dele ter se separado em dois e a parte maligna ter fugido e talvez esteja causando por aí. Mas o Kami-sama antigo sabia das intenções de Garlic e, como consequência, ele diz para que ele não será o novo Kami-sama. Furioso, ele tenta matar o Namekusei desse nome com seu exército e tentar dominar o mundo. Enquanto isso, Tsuru e Kami nascem. Mutado como é mestre deles, vai treiná-los. Mas enquanto isso, no templo de Kami-sama, o Kami-sama antigo aprisiona o Garlic e faz com que o novo Namekusei desse nome se torne o novo Kami-sama. Garlic Jr., ao saber que o pai foi aprisionado e morto, decide se vingar por conta disso. Enquanto isso, Tsuru e Kami treinavam com o mestre Mutaito. Os dois eram rivais e não gostavam um do outro. Eles se odiavam cada um. Enquanto isso, Piccolo Daimao invade uma cidade. Ele decide iniciar o seu plano. Enquanto isso, o irmão de Tsuru, o Pai, nasce. Ele é jovem. Então, Piccolo Daimao começa a agir. Mas enquanto isso, Kami decide mudar de mestre e escala a Torre Karin. Ele conhece Karin e passa 3 anos tentando pegar a água ultra sagrada das mãos dele. E como consegue, ele ganha a nuvem voadora e o bastão mágico. E sai voando, retornando ao seu antigo mestre, Mutaito, para voltar a treinar. Mas enquanto isso, se passa mais algum tempo. E Kami e Tsuru raspam o cabelo para poder treinar. Mas enquanto isso, Piccolo Daimao cria vários de seus filhos para iniciar seu plano. Ele manda que eles se espalhem pela terra e começam a causar. Então, Tsuru, Kami e Mutaito vão até ele para impedi-lo seus planos. Mutaito tira uma panela de arroz que ele tinha e usa uma fuba, aprisionando Piccolo Daimao dentro da panela. Mas com isso, Mutaito acaba morrendo no processo. Então, Tsuru e Kami se espalham pela terra, matando cada um dos filhos de Piccolo Daimao para acabar com aquilo. Logo em seguida, Kami pega a panela de arroz onde estava Piccolo Daimao e joga no oceano, na esperança dele nunca ser libertado. E logo em seguida, os dois discípulos de Mutaito se separam para seguir seus caminhos. Tsuru irá continuar com Pai, seu irmão, enquanto que Kami encontra uma tartaruga. E os dois têm uma ótima relação e começam a morar numa ilha. Enquanto isso, o Kami-sama, agora era o antigo Namekusei desse nome, cria as esferas do dragão e as espalha pela terra. Mas depois de um tempo, alguns anos, Kami cria o Kamehameha, uma técnica que mais para frente vocês já vão conhecer. Enquanto isso, alguém misteriosamente reúne as 7 esferas do dragão.
Essa pessoa, por teoria do Piccolo Neto, desejou se tornar um rei. Ou seja, era algum descendente do rei da Terra, o rei Furry. Long realiza o desejo com sucesso. E as esferas se espalham pela Terra novamente. Mas dessa vez a maioria vai para o canto inferior do planeta. Enquanto isso, acontece por alguns anos a Grande Guerra Gen, onde no processo alguns personagens acabam envelhecendo e mudando de aparência, mas não irei resumir a guerra. Mas resumidamente, a guerra fez com que várias gems que estavam no planeta fossem obliteradas pelas diamantes. Após de Rose Quartz, estilhaçaram a Diamante Rosa. Na verdade, era um falso assassinato. Por consequência, Bardock e Rei Vegeta tiveram que ficar escondidos na Terra por um tempo, pois sabiam que as diamantes iriam caçá-los, pois os Saiyajins apoiaram a guerra às rebeldes. Lápis Lazuli acabou sendo aprisionado em um espelho, que acabou sendo quebrado na evacuação que houve das gemas. Enquanto isso, alguns personagens acabaram ficando velhos, como Kami-sama, Tal Papai, Tsuru, Kami e só. Eles não morreram de velhice porque, pelo que dizem, eles beberam do elixir da vida. Por isso continuam vivos. Enquanto isso, Kami encontra a esfera de 3 esferas perto de sua casa, no oceano. Ele não sabe exatamente o que é, então guarda como lembrança. Agora vou citar 3 personagens que vão ser importantes, já que vão encontrar algumas das esferas. Enquanto isso, Pérola encontra o espelho onde Lápis Lazuli está aprisionado, mas sem saber que trata-se de uma gem aprisionada. E recolhe o espelho dentro de sua gem e vai embora. Enquanto isso, o vovô Gohan nasce. E encontrei essa arte dele jovem. E depois de um tempo, a Ametista também nasce no jardim de infância pai. Ela não tinha nascido há muito tempo quando Rose veio à Terra, pois ela demorou muito. E todas as outras ametistas que vieram antes dela já partiram e estão no planeta natal servindo a Diamante Azul, depois que Diamante Rosa morreu. Ela então se une ao grupo das Crystal Gems, já que ela foi encontrada. E enquanto isso, o vovô Gohan encontra a esfera de 4 estrelas e guarda como um presente. E depois de um tempo, nasce a vovó Paozu, o Dr. Briefs e a senhora Briefs e o Rei Cutelo. Também acham uma arte do Rei Cutelo jovem. E eles encontram também respectivamente esferas do dragão. Não se sabe como. Enquanto isso, nasce também numa ilha distante um cientista chamado Mori. Ele trabalha tranquilamente por lá, mas um efeito climático faz um acidente que acontece lá faz com que todos acabem morrendo, inclusive sua esposa. Ele é o único sobrevivente. Ele pode sim sair da ilha, só que de dia, pois de noite ele não pode, pois existe um tubarão monstro perto da ilha que interrompe tudo. E por isso que toda vez que alguém vai para a ilha tem que ser de dia. Enquanto isso, Greg, o pai de Steven, nasce. Ele é jovem, mas por conta de algumas coisas, ele abandona a vida da escola. Fica com raiva e decide seguir a vida de rock. Enquanto isso, vovô Gohan e Rico começam a treinar com o Mestre Kami. Depois de um tempo, Greg conhece Rose Quartz e se une a ela na casa dela, ficando por lá, abandonando seu empresário em Marte. Então, o vovô Gohan ganha de presente do Mestre Kami o bastão mágico, que anos depois ele dará para seu neto, Goku. E depois de um tempo, nasce o Dr. Uelo. Essa versão dele é mostrada como ele era antes de se tornar um ciborgue, que é mostrada no Dragon Ball Heroes. E também nasce seu assistente, o Dr. Koshi. Eles então inventam várias coisas, já que o Dr. Briefs nesse momento criou as cápsulas Poi Poi. E convive por lá em seu laboratório no Ártico. E ele então decide transferir sua mente para o corpo todo robótico. Enquanto isso, Vegeta e o Rei Vegeta e o Bardock saíram da Terra, pois eles pressentiram que dessa vez o perigo de serem pegos pelas diamantes não corria mais risco.
E um dia, num trabalho de laboratório que estava acontecendo com o Dr. Yellow do Kokoshi, na verdade agora nasce vários personagens, como o Rei Coelho. E o Dr. Yellow ainda continua com seus experimentos. E depois nasce Rei Chapa. E Kami vira campeão de um torneio de artes marciais. Ele fez isso para que seus pupilos não desistissem da vontade de querer lutar e serem mais fortes. E ambos voltam para suas casas. Depois de um tempo, o Dr. Briefs e a Sra. Briefs se casam. Mas um dia, uma avalanche acontece e faz com que o laboratório inteiro de Dr. Yellow seja soterrado. E ele fica congelado por anos lá. E Dr. Koshi é o único que consegue escapar. E decide se dedicar a conseguir libertar seu doutor. Depois de um tempo, nasce Ninja Púrpura e Pilaf. E este em algum momento encontra a esfera de uma estrela. E alguns personagens acabam envelhecendo. E depois nasce Giran, Homem-Lobo e a irmã mais velha da Bulma, Taix. Toribot também nasce. Ele é a representação do Akira Toriyama no anime. Depois nasce Nan, General Blue e Ranfan. Em algum momento não informado, Akuman se torna um campeão de um torneio de artes marciais e também é um dos aliados da vovó Uranai, dos lutadores. O pai se torna um assassino profissional. E aí acontece mais alguns anos e alguns personagens crescem, como a irmã da Bulma, por exemplo. Depois nasce Lante, Bulma, Yantia e Tenshinhan. E nesse ano, o Rei Furry acaba sendo nomeado como o Rei da Terra. E a Ametista também cresce. E Steven acaba nascendo, por meio de sua mãe. E a Jirobe também nasce. Depois Mr. Satan, jovem, e Kuririn. Kitty, nesse mesmo ano, chega na Terra o Patrulheiro Galáctico Jaco e o Saiyajin, filho do Bardock, que nós conhecemos muito bem, conhecido com o nome de Kakaroto, mas todos conhecem como Son Goku. Ele acaba sendo encontrado e adotado pelo vovô Gohan. Enquanto isso, Jaco é enviado na missão de impedi-lo de chegar na Terra. Mas assim, eu não vou resumir muito o mangá dele. Vou deixar um vídeo de resumo do Piccolo Neto, onde ele resume o que acontece na história desse mangá. Mas ele faz amizade com a irmã mais velha da Bulma e com a família Briefs. Enquanto isso, o vovô Gohan cuida do Goku criança, mas tem várias dificuldades, pois ele é meio mal criado e rebelde, por conta de seu sentimento de Saiyajin. Mas ele acaba batendo a cabeça, perde todas as memórias. Então Jaco vai embora da Terra. Mas, em uma noite, Goku acaba virando um macaco gigante, o Ozaru. E por conta disso, de manhã, o vovô Gohan pede para que ele nunca mais olhe para a lua cheia. Mas em uma outra noite, Goku vira um macaco gigante de novo. Mas dessa vez, assim, por sem querer, acaba matando seu avô. Ele fica muito triste pela perda. E decide e fica morando por anos lá no local das montanhas Paozu. Enquanto isso, nasce Caos, e o castelo de Rei Cogumelo acaba pegando fogo.
Depois nasce Olong, que nós aprovemos para a vila onde é que a vovó Pauloso mora. E depois Pual. E depois Sumo. E com isso acabam os nascimentos. E depois Kuririn vai treinar no templo Ori. Rei Chapa se torna campeão de um dos torneios de artes marciais. Arali é criada. Ela não nasce, pois ela é o androide criado pelo Dr. Slump. E antes se encontra com Pual, e com isso ele acaba se tornando um ladrão do deserto. Rouba tudo o que acontece lá. Então, a tartaruga do Mestre Kami se perde. Tykes vai visitar o Mori na ilha onde é que ele vive, né? No caso lá na história eles se tornaram colegas. E um porão de saco. Então, assim se inicia a história de Dragon Ball. Buma encontra no porão de sua casa a esfera de 2 estrelas. Se apega por elas e cria o radar do dragão. Jaco visita a Terra novamente e se encontra com Tykes. Buma, após criar o radar do dragão, decide procurar pelas outras esferas. Vai desejar ter um namorado. Ela encontra em uma caverna a esfera de 5 estrelas. E depois, para na ilha onde é que a sua irmã está, que é a ilha do Omori, para poder cumprimentá-la e visitá-la rapidamente. E depois, ela parte na direção da esfera de 4 estrelas, onde vai acabar conhecendo Son Goku. E aqui se inicia a história do Dragon Ball clássico. E aqui terminamos o vídeo. Esse vídeo foi em homenagem ao Piccolo Neto, pois finalmente consegui fazer uma animação no PowerPoint. Espero que tenham gostado dessa explicação que eu fiz da história de Dragon Ball de uma das minhas fanfics, pois alguns devem estar se perguntando como é que foi o passado da Terra por conta de ter misturado este universo com o Dragon Ball. Bom, abraço, tchau!